Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Um policial militar matou a esposa grávida e atacou 4 colegas de trabalho em um batalhão da PM em Pernambuco. Um PM morreu durante o ataque. Cláudia Grace da Silva era casada com Guilherme Barros, soldado da Polícia Militar de Pernambuco. O casal morava em Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul do estado. Na manhã de hoje, o militar atirou 7 vezes na esposa, que estava grávida de 9 meses. Ela e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram. Depois de matar a esposa grávida, o soldado veio até o 19º Batalhão da Polícia Militar, na zona sul do Recife, onde era lotado. Aqui ele atirou em 4 policiais. Um deles morreu ainda no local. Outros 3 foram encaminhados a hospitais do Recife. O policial morto é o tenente Wagner Souza, de 30 anos. O oficial tinha sido promovido ontem. O sargento Maurino Pereira Uchoa levou um tiro de raspão na cabeça e já recebeu alta. A major Aline Lopes Luna foi ferida e passou por cirurgia. E o terceiro policial ferido, identificado como Cabo Paulo Rebelo, foi socorrido e segue internado. Depois do ataque, o soldado Guilherme tirou a própria vida. Natal mais salgado. Principais itens da cesta básica estão em média 10% mais caros. E a história se repete. Chuvas causam mortes e destruição em ao menos 3 estados. A Polícia Civil de Minas Gerais identificou mais uma vítima da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho em 2019. Um exame de DNA confirmou que os restos mortais encontrados pelos bombeiros são de Cristiane Antunes Campos. Ela tinha 35 anos e trabalhava como supervisora na mina do Córrego do Feijão. Dos 270 mortos, 3 ainda não foram encontrados. A operação de resgate não tem prazo para terminar. A Defesa Civil mantém alerta por causa dos estragos provocados pelos temporais em Minas Gerais. Cidades estão alagadas e vários trechos de rodovias interditados. A imagem mais assustadora é a de um jovem que se jogou pela varanda segundos antes da casa dele desabar. Esse vídeo, gravado pelo jovem Rainan José, de 19 anos, que mora em Fervedouro, na zona da Mata Mineira, mostra que ele se recupera bem do susto que passou durante o final de semana. A imagem é impressionante. Uma correnteza se formou abaixo da casa dele. Ao sentir um forte tremor, o estudante decidiu se jogar do 2º andar. Ele caiu no telhado de um vizinho. Poucos segundos depois, o imóvel desabou completamente. E quando eu saí, eu fui direto para a sala. Na sala tinha uns vizinhos que estavam no meio da rua gritando para eu sair. Corri direto para a cozinha. Na cozinha começou a tremer muito. Quando eu vi uma porta na varanda, quando eu corri para a varanda, eu pensei em me pular lá da frente. Deus tomou o controle de tudo e me salvou. Em Pescador, no Vale do Rio Doce, moradores estão isolados por causa dos alagamentos. Esse registro mostra um momento em que o rio que corta a cidade transbordou. Muitos anos que não chove aqui desse rio. Na mesma região, um motorista flagrou a cabeça d'água que se formou em uma cachoeira que fica às margens de uma estrada na zona rural de Campanário. Ah, paz de Deus, velho. Vamos aqui, velho. Aqui em Belo Horizonte, a Defesa Civil Nacional reforçou a força-tarefa que está de plantão para atuar na prevenção e emergências provocadas pelos temporais. Durante esta terça-feira, o volume de chuva na capital mineira ultrapassou a média histórica do mês de dezembro. Em 20 dias, já choveu mais de 350 milímetros. O risco de desabamentos de encostas é alto em todas as regiões da cidade. Principalmente as pessoas que moram em áreas de risco. Áreas de deslizamento, áreas de inundação, é preciso ficarem atentos. Aqueles que puderem, não durmam em suas casas. Aqueles que moram em área de deslizamento, procurem a casa de parentes, procurem se proteger. Atenção também para motoristas e passageiros que passam por rodovias do estado. Uma queda de barreira interditou totalmente a MG 010 em Conceição do Mato Dentro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 6 pontos de atenção. Na BR-381, a preocupação é com uma encosta que está cedendo próximo à pista, em Antônio Dias. Um desvio foi aberto no local.
E olha, no Rio de Janeiro, as chuvas provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e destruíram vários imóveis. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem mais informações para a gente do Rio de Janeiro. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, muita chuva o dia todo. E a região do norte fluminense foi a mais afetada pelas chuvas que atingem todo o estado desde a noite de ontem. Em Campos, as ruas ficaram alagadas. Alguns motoristas corajosos enfrentaram a inundação. Um dique do rio Paraíba do Sul cedeu, provocando a abertura de uma cratera no centro da cidade. Um carro que passava pelo local caiu no buraco. O motorista foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos leves. Parte da população também ficou sem abastecimento de água por causa do rompimento de uma adutora. Já em Macaé, uma rua foi dividida ao meio por um buraco que se abriu no Morro São Jorge. Essa rua estava em obra e o material usado na drenagem foi arrastado pela água. Também em Macaé, motoristas enfrentaram problemas com interdições provocadas por deslizamentos de terra e alagamentos. Já em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, um clube desabou. As construções não resistiram à chuva e ao vento que atingiram o município. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E no sul do país, as chuvas também não dão trégua. O temporal que atingiu o Espírito Santo causou estragos em várias cidades do estado. Em São Mateus, uma cratera se abriu e interditou a BR-101. A concessionária que administra a rodovia estima que serão necessários 7 dias para que o trecho seja totalmente liberado. Em outro ponto da cidade, moradores registraram um deslizamento de terra. 50 famílias precisaram deixar a região. Em Nova Venécia, choveu em 2 dias o dobro do esperado para todo o mês de dezembro. Alagamentos foram registrados pela cidade. Há risco do rio Cricaré transbordar. A BR-381, que liga o município a São Mateus, foi interditada devido a uma queda de barreira. Em Santa Catarina, 2 adolescentes morreram soterradas em Camboriú. Elas estavam em casa quando um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas atingiu a residência. Além das vítimas, uma criança de 9 anos precisou ser socorrida. Em Itajaí, presos precisaram ser transferidos depois que a área onde ficam os alojamentos alagou. Em Balneário Camboriú, quem passava pela Avenida Atlântica, que fica em frente ao mar, precisou usar a faixa de areia para fugir do alagamento. As BR-101, 280 e 282 registraram interdições devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Rodovias estaduais na Grande Florianópolis também tiveram o trânsito desviado. Segundo a Defesa Civil, existe a previsão de mais chuvas com possibilidade de deslizamentos, enxurradas e alagamentos. O Senado retirou de pauta o projeto de lei que prorroga o prazo de subsídios para a geração de distribuição de energia solar. Com isso, os consumidores que pretendem investir no sistema têm que protocolar o projeto até o dia 6 de janeiro. Caso contrário, podem perder o benefício. A energia solar cresce a passos largos no Brasil. Especialistas dizem que, apesar da crise, 2022 já é o melhor ano da última década para o setor. Hoje, a matriz fotovoltaica é a 3ª colocada no ranking das energias e, em breve, deve ultrapassar a eólica. Mas, como todo segmento, sofre com a burocracia e prazos pequenos para a montagem do sistema. Silvio decidiu investir na produção de energia solar para economizar nas contas de casa e do comércio. Ele conseguiu garantir o subsídio a tempo, com a contratação de uma empresa que intermediou o processo de formalização do sistema, que, segundo ele, é demorado. Se fosse por minha conta mesmo, eu acho que eu iria ficar pelo caminho, porque depende de projeto, aprovação do sistema, realmente é bem burocrático mesmo. O marco legal da geração própria de energia, conhecida como geração distribuída, foi criado com a sanção da Lei 14.300 em janeiro desse ano e estabelece regras para os consumidores produzirem a partir de fontes renováveis, entre elas a solar. Desde então, os sistemas de micro e mini geradores já instalados permanecem com a isenção de tarifas por distribuição até 2045, ou seja, sem pagar pelo uso da rede de energia elétrica para compensação da chamada energia excedente, a sobra que é lançada na rede. Atualmente, a
regra também é válida para quem instalar e protocolar o sistema até 6 de janeiro de 2023. Acontece que a lei, resultado de uma grande negociação entre consumidores, distribuidores, agências reguladoras e empresas de energia solar, ainda não foi regulamentada. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica alega que, por causa disso, as concessionárias não estão atendendo os prazos e as regras de instalação. Embora a lei tenha previsto uma série de prazos para que se fossem feitas contas, fossem feitas as regulamentações, nenhum desses prazos foi cumprido. O único prazo que possivelmente vai ser cumprido é o prazo que faz mal ao consumidor, que é aquele que limita o direito do consumidor de garantir o seu direito à manutenção das regras vigentes. Para tentar resolver isso, o deputado federal Celso Russomano elaborou o projeto de lei 2703. A norma ampliaria o prazo de isenção por mais 6 meses. O PL já foi aprovado na Câmara, só que no Senado foi retirado da pauta. Para o deputado, um desrespeito ao direito dos consumidores. Nós estamos falando de microgeração de energia elétrica e isso só contribui, inclusive, para uma geração de energia limpa, né? Gerando créditos de carbono para o Brasil. Quer dizer, em vez da gente estar ligando as termoelétricas, que são a carvão e a óleo diesel, nós estamos gerando energia elétrica nas nossas casas e contribuindo para a melhoria da energia de todo o país. Nós precisaríamos voltar para a pauta, para votar na semana que vem, para entrar em vigor a partir de janeiro e até julho do ano que vem as pessoas poderem fazerem os seus pedidos e ligar a energia fotovoltaica nas suas casas. Quem perder o prazo vai passar por uma regra de transição e os custos devem ser gradativamente cobrados dos consumidores. Por isso, tem muita gente correndo para protocolar o projeto de instalação, coisa que não tem sido nada fácil. E a concessionária cada vez inventa uma desculpa nova para não aprovar. E, infelizmente, a ANEEL não tem fiscalizado isso, seja porque não regulamentou a lei, seja porque ela, de fato, não tem braço para fazer essas fiscalizações em detalhes. Em nota, a ANEEL disse que estão previstas 3 consultas públicas sobre esse tema no começo de 2023 e que a regulamentação deve acontecer no primeiro trimestre do ano. Pelo segundo dia seguido, aeroportos do país registraram atrasos e cancelamentos de voos por causa da greve dos aeronautas. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas teve 20 voos cancelados e 54 atrasados. O repórter David Diogo tem os detalhes ao vivo para a gente. Vamos saber com ele. Como é que está a situação agora, David? Boa noite para você. Augusto, neste momento a situação continua anormal. Boa noite para você, boa noite para a Érica, boa noite para todos. Nós estamos bem próximo de um dos painéis de controles de voos e é possível identificar 2 voos atrasados. Um para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e outro para Santos Dumont, que fica na capital carioca. E 2 voos cancelados, um para Curitiba e outro também para Santos Dumont. O aeroporto de Congonhas é um dos mais afetados com a greve dos aeronautas, isso porque muitos voos nacionais partem daqui. Hoje, no momento da paralisação, houve atrasos. No total, 18 e 2 cancelamentos. Mas durante o dia, esse número aumentou. 20 voos cancelados e 54 atrasados. Ontem, primeiro dia de greve, foram registrados 108 atrasos e 29 cancelamentos. Além de Congonhas, no Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, a concessionária que toma de conta do aeroporto informou que hoje 5 voos foram atrasados e não teve cancelamento. A Infraero orienta que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas antes de seguir para os aeroportos. Os aeronautas cobram melhores condições de trabalho e reajustes salariais acima da inflação. De São Paulo, David Diogo, para o Rede TV News. O ex-assessor especial do Ministério da Economia, Jorge Luiz Lima, foi escolhido pelo governador eleito Tarcísio de Freitas para chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Jorge foi secretário nacional de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços e Inovação, além de membro do Conselho de Empresas, como a Caixa Econômica, a Empresa Brasileira de Comunicadores e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ele é o 5º nome ligado ao Ministério de Paulo Guedes, convidado pelo governador eleito para ocupar cargos no futuro governo estadual.
Deputados federais analisam neste momento o texto da PEC da transição. O repórter Igor Damasceno acompanha a votação e traz mais informações para a gente. Boa noite, Igor. Olá, Augusto. Boa noite a você, a Érica, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, os parlamentares estão reunidos bem ali atrás, depois daquela porta, é onde funciona o plenário da Câmara dos Deputados. A votação ainda não começou porque eles estão discutindo os últimos detalhes, também alguns acertos em torno da PEC da transição. Esse texto quer garantir o Auxílio Brasil em R$ 600 no ano de 2023. E ele começou a ter a ação política Câmara dos Deputados, logo depois da aprovação no Senado Federal, no último dia 7. Só que os mais importantes foram feitos hoje. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para acertar o último detalhe dessa votação. Representando Lula, Haddad concordou em diminuir o tempo em que o teto de gastos terá um incremento de 145 bilhões de reais para a viabilidade dos R$ 600 do Auxílio Brasil. Deve passar de 2 anos para apenas 1. E com essa mudança, que inclusive está sendo discutida nesse momento, o texto deve voltar para o Senado Federal, o que pode complicar, atrasar um pouquinho os objetivos do presidente eleito Lula da Silva. Com essa condição dessa redução do tempo do incremento bilionário no texto, Lira prometeu a Haddad cerca de 330 votos favoráveis à admissibilidade da PEC. São necessários pelo regimento interno algo em torno de 308 votos. E logo depois dessa reunião de hoje de manhã entre Haddad, Lira e alguns líderes de bancada, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, ele defendeu mais uma vez a importância da aprovação da PEC para garantir transferência de renda para a população mais pobre no ano que vem. Vamos ouvir o que ele disse. Essa PEC ela abre um espaço orçamentário de 145 bilhões de reais, 70 para o Bolsa Família e 75 bilhões para recompor o orçamento naquilo que ele está deficitário. Como, por exemplo, o orçamento da saúde este ano de 2023 está 16,6 bilhões a menos do que 2022. Isso é inaceitável. Então, nós estamos recompondo o orçamento da saúde em 22,7 bilhões de reais. O orçamento da educação também estava defasado. Nós estamos recompondo em mais de 10 bilhões de reais. O orçamento do DENIT, vários outros orçamentos, nós tivemos que recompor para que o país continue funcionando no próximo ano. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco à noite o projeto que reajusta os salários dos membros do Congresso Nacional, do presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O reajuste total será de mais de 37% de forma escalonada até o mês de abril. Agora a proposta será enviada ao Senado Federal. Por aqui, a ceia de Natal este ano está quase 10% mais cara. Ainda assim, o brasileiro não vai deixar de celebrar a data em família. Natal tem peru, chester, tender e pernil. Azeite para refinar o sabor dos pratos, panetone e bombom para adoçar, espumante e cidra para brindar. E principalmente... Natal é família, né? Eu vi que você já comprou o panetone, agora o que você vai comprar de ave para o Natal? O que você pretende comprar? Olha, eu gosto muito do chester, do pernil, né? O tradicional pernil. Todo ano é tender, pernil, É uma tradição. torta, salgadinhos. É tradição, né? O que azeda um pouco a receita é que na data especial, segunda melhor para os supermercados, os preços subiram. A Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, registrou um aumento de 9,8% nos principais itens da ceia. Essa é a média, porque os preços variam de acordo com a região. O Sudeste teve a maior alteração, com alta de 17%. Já no Centro-Oeste foi a menor, um acréscimo de 5,2%. O preço médio da ceia de Natal está em R$ 300. Mesmo com os produtos mais caros que no ano passado, o consumidor continua comprando. E o setor está otimista. Segundo a Abras, 66% dos supermercadistas projetam um consumo maior neste Natal. Já podemos contabilizar em 5% de aumento em relação ao ano passado, né? Agora, a semana que entra é a semana que o movimento aumenta por conta dos natalinos, né? A
taxa menor de desempregados e um número maior de beneficiários do auxílio do governo contribuem para essa estimativa. Quando nós comparamos nível de desemprego do ano passado para esse ano, nós vamos ter 3 milhões de novos empregos com carteira assinada e 13º. Os beneficiários pelo auxílio, comparado também com o ano passado, nós vamos ter mais 1 milhão de beneficiários esse ano. Então, por isso que nós estamos aí olhando esse crescimento de uma forma aí bastante positiva, mas também auxiliado aí por esses dois fatores que eu te falei, o menor desemprego e maior quantidade aí de beneficiários. E a gente começa hoje uma série especial da Rede TV, em parceria com a produtora Doc Filmes e o Estúdio Paulista. Um mundo especial com animais gigantes que marcaram a cultura e a história de uma comunidade toda. Pois é, no primeiro episódio da série para o Rede TV News, vamos ver Marajó, a terra dos búfalos, o encanto da ilha pelo animal que chegou lá por acidente. Uma imensidão de rios e de mar. Assim é o Marajó, a maior ilha fluvio-marítima do mundo, encravada na Amazônia. Marajó, essa diversidade, né, de coisa, é um espetáculo. Além da natureza exuberante e da cultura singular, o arquipélago tem um outro atrativo bem curioso: os búfalos. Eles estão em tudo que é canto. Nós acreditamos que nós passamos de 600 mil búfalos aqui na parte oriental da ilha. E conquistam quem desembarca ali. Se vê o olhar deles uma doçura. Partimos de São Paulo rumo a Belém, no norte do país. Depois de quase 4 horas de voo, desembarcamos na capital do Pará. Daqui são mais 2 horas de barco até Soure, uma das 16 cidades que compõem o arquipélago do Marajó. É aqui no meio da Amazônia que se encontra o maior rebanho de búfalos do Brasil. São mais de 500 mil animais. Quase o mesmo número de habitantes da ilha, de acordo com o IBGE. No Marajó, esse bicho enorme, arisco, vira praticamente um pônei. Passada a desconfiança inicial, os turistas seguem à vontade no lombo do búfalo. É bem tranquilinho, né? É bem tranquilinho, né? E quantos quilos um búfalo consegue carregar? Olha, o búfalo mesmo, um búfalo se tiver menos um peso de 800 quilos, ele pode até arrastar até 1 tonelada, entendeu? Os búfalos podem chegar a pesar até 1 tonelada. Pra gente, aqui estamos numa média ali de 50, 80 quilos. Pra ele, isso não é nada. Não é nada. Eles são muito fortes. Muito fortes. Forte mesmo. Obrigada, viu? Você foi muito bonzinho. É com muito jeitinho e dedicação que Edmilson transforma esses animais selvagens em gigantes dóceis. Eu levo, vou passando a mão, no banho nele, vou esfregando na costa. Daí do outro dia ele já começa a me cheirar, aí já começa a conhecer já. O búfalo amansado já quando ele começa a mamar. Na hora de botar para mamar, de mamar, ele já vai agradando o búfalo, vai fazendo aquele contato do homem com o búfalo. Aí eles crescem assim, mansos, tranquilos e nadadores.
Que nada igual a pessoa, né? É. Eles não só nadam, como mergulham. Digo que é uma experiência meio anfíbia, né? Na terra, na água e estar nele, né? Junto com ele. Essa habilidade impressionante na água, inclusive, explicaria a chegada dos primeiros búfalos à ilha de Marajó. No final do século XIX, um navio carregado com os animais teria saído da então Indochina em direção à Guiana Francesa, mas não chegou ao destino. Afundou na região do Marajó. O búfalo nada muito e veio ter a Baía do Marajó. O búfalo ele gosta muito de água. E aqui no Marajó, a natureza tem um poder transformador. Você é muito pequeno diante da força das águas, da força, né, de um animal como esse. Acho isso também muito bonito aqui, né? A gente vira, diminui um pouco a nossa arrogância diante da força, né? Tanto do lugar quanto das experiências que a gente tem, né? Isso para mim, acaba incorporando um pouco mais na minha visão de mundo, né? Amplia um pouco. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite.